Olá pessoal, meu nome é Anacleto Cavalcante do Nascimento, sou aluno do 7º semestre do curso de Licenciatura em História pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, formato EAD, E esta será uma videoaula, para o ensino médio da disciplina que nós estamos cursando agora, que é do estágio 3, que terá como tema central a Revolução Russa, e os subtemas o governo de Lenin e a Guerra Civil, e a NEP, que era a nova política econômica do governo Lenin. Ok? Então vamos dar início à aula. Então, o governo de Lenin, ele, como era chamado assim, Vladimir Ulyanov, que viveu de 1870 a 1924, ele iniciou-se a partir de 24 de outubro de 1917, quando do início da Revolução Russa, que foi liderada por Lenin e Trotsky, foi deflagrada a partir da ocupação de prédios públicos, além do Palácio de Inverno, na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Com a tomada do Palácio de Inverno, o governo russo passa para as mãos dos bolcheviques, que eram participantes de um partido russo, o Partido Social Democrata Russo, que tinha como seu líder o Lenin. Lenin então assume o cargo de presidente do Conselho de Comissários do Povo, destituindo assim um governo provisório que era constituído por políticos da ala moderada, na época lideradas por Alexander Kerensky. Alexander Kerensky, após ter retirado a família real do poder, o czar, procurou adotar medidas para apaziguar os ânimos da população, tais como a anistia de exilados políticos, e dentre eles estava Lenin, que já tinha sido expulso do país, mas com essa anistia Lenin volta para a Rússia, passando a fazer uma forte oposição ao governo provisório de Kerensky, apoiando assim a sua derrubada. Que tal fato realmente aconteceu em 1917. O governo de Lenin foi marcado por várias medidas de repercussão social, tais como a proposta que ele fez para a Alemanha de se retirar da Primeira Guerra Mundial, e usou para fazer esse acordo um tratado chamado Tratado de Brest-Litovsk, que foi assinado em 3 de março de 1918. Além dessa proposta, dessa medida, Lenin também adotou outra medida, que foi o confisco das terras da família real, dos nobres e da Igreja Ortodoxa, distribuindo assim essas terras entre os camponeses. Outra atitude significante do seu governo foi a estabilização da economia, passando para a mão do governo central, que naquela época adotava uma postura de mão de ferro, estradas de ferro, indústrias e bancos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra Civil Russa, que aconteceu de 1918 a 1921. As medidas adotadas pelo governo Lenin não foram suficientes para agradar a todos, após ele ter assumido o poder. Aqueles que não comungavam dos mesmos ideais, que não eram a favor das atitudes do governo, que queriam, ainda que o governo monarquista fosse mantido, que eles tinham atitudes liberais, se sentiram afrontados com essas atitudes de Lenin, e logo em seguida, após Lenin ter tomado essas atitudes, eles fizeram uma grande reação de oposição a essas medidas. Essas pessoas, eles eram chamados de os russos brancos, mais conhecidos como mencheviques. Dessa reação teve início uma sangrenta guerra civil, que teve duração aí de pelo menos 3 anos, durou de 1918 a 1921, tendo deixado a Rússia aí dividida em 2 blocos. O bloco do Exército Branco, que era pertencente aos chamados mencheviques, apoiados pelos países capitalistas como a Inglaterra, Estados Unidos e Japão, e tinha como objetivo central esse bloco de lutar contra a expansão e domínio do bloco comunista. Do outro lado, o Exército Vermelho, os bolcheviques, comandados por Trotsky, que era um fiel aliado de Lenin, e também um defensor ferrenho da Revolução. Durante a Guerra Civil, o governo de Lenin adotou
uma linha dura, a chamada linha do comunismo de guerra, né, que controlava com mão de ferro a produção industrial, a produção agrícola e o comércio, tendo inclusive aí criado os tribunais arbitrários. E o que eram esses tribunais? Eram tribunais que julgavam e condenavam todos aqueles que se opunham ao governo de Lenin e também à revolução. Ou seja, todos aqueles que eram opositores eram considerados inimigos. Por conta dessa postura dura e intolerante do governo Lenin, o Lenin, o seu governo, condenou à morte toda a família real, né, o czar, esposa e filhos. Né. A Guerra Civil Russa só veio a terminar em 1921, com a vitória do Exército Vermelho, né, que era o apoiador de Lenin, os chamados bolcheviques, né, só que agora sob uma nova bandeira, a bandeira do Partido Comunista Russo. Né. Bom, diante de toda essa situação dessa guerra civil, o governo de Lenin, a economia, principalmente do governo de Lenin, ela fica totalmente arrasada, né? O povo fica esgotado, empobrecido, né? E ainda, para agravar toda essa situação, em 1921 teve uma grande seca que resultou na morte de milhões de pessoas no território russo, né? Diante de uma situação tão grave na economia, Lenin resolveu então adotar novas medidas. Ele fez o quê? Ele associou medidas capitalistas em paralelo a medidas socialistas. Né? Essa nova fase que ele adotou, esses dois ideais, essas duas frentes, né? Essas duas linhas, ficou conhecida como Nova Política Econômica, a NEP. Né? Nessa nova etapa, foram permitidos pelo governo de Lenin alguns privilégios, algumas prerrogativas foram dadas, tais como o quê? Permitir que os camponeses negociassem o excedente das suas colheitas, mas somente dentro do mercado interno. Né? Houve também incentivo à criação de pequenas e médias indústrias e também foi permitido a entrada de capital estrangeiro, mas desde que fosse em forma de investimentos ou empréstimos. Né? Alguns setores da economia ainda ficaram nas mãos do governo, como a indústria de base, que permaneceu sob o controle do governo russo, do governo comunista, né? Assim controlando as indústrias de aço, as indústrias de ferro e as indústrias de máquinas. Né? Outros setores também permaneceram sob o controle do governo central comunista, como o setor financeiro, controlando os bancos, né? O setor de transportes e o setor do comércio exterior, além do setor de comunicações, que era um outro setor importante que o governo russo controlava. Né? Mas mesmo com essa nova política econômica adotada pelo governo russo, o que nós podemos observar é que, embora o Partido Comunista de Lenin tenha permitido uma certa flexibilização na economia, isso não significou uma abertura política, muito pelo contrário. O Partido Comunista passou então a tomar decisões sem consultar a sociedade, né? Cerceando a liberdade de imprensa, tirando a autonomia dos sindicatos, deixando tudo isso sob o controle do Partido Comunista. Ou seja, ele fechou, ele cerceou, ele controlou com mão de ferro todos esses setores. E assim, para a gente finalizar aqui esse pequeno resumo sobre a Revolução Russa, em 1922, um grande congresso reuniu vários povos que habitavam o território russo, né? E foi aí instituído a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde foi formado um governo com várias repúblicas, mas todos sob a orientação e tendo como principal país a Rússia. Bom, pessoal, esse foi um breve resumo sobre a Revolução Russa, esses dois tópicos, né? A Guerra Civil, o governo de Lenin e a NEP. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa e ficamos aí aguardando vocês para uma próxima aula. Obrigado a todos e até mais.